Nós estamos falando sobre guerra espiritual. E o versículo-chave que nós estamos apresentando, esse estudo, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que fala que a Bíblia é fonte de poder. Ou melhor, a Bíblia também é fonte de poder. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nós falamos com muita liberdade, exploramos esse versículo e apresentamos à igreja que muitos evangélicos estão fracos, desanimados, tristes e sem esperança. São evangélicos que desistem fácil, chutam o balde, jogam a toalha, porque não tem visto o poder de Deus ou porque falta o poder de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o evangélico, que não tem o poder de Deus, é uma pessoa fraca. É uma pessoa desanimada, é uma pessoa triste, é uma pessoa sem esperança. Todos nós precisamos do poder de Deus. Todos nós queremos o poder de Deus. Sabemos que para vencer batalha, precisamos ser mais fortes do que o nosso adversário. E para ser mais forte que o nosso adversário, nós precisamos desse poder. Mas engraçado, eu falei isso aqui domingo passado, e eu queria enfatizar mais, a falta do poder de Deus na vida de um cristão, à luz desse versículo, é tão somente porque ele não lê a Bíblia. O evangelho de Cristo é o poder de Deus. Se eu medito na palavra de Deus, se eu leio a palavra de Deus, se eu pratico a palavra de Deus, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Se eu não medito na palavra de Deus, eu sou um evangélico fraco, desanimado, triste e sem esperança. Diante de qualquer adversidade, é só perdurar um pouquinho, é só durar um pouquinho de tempo, que a pessoa reconhece que está fraco, desanimado, triste. Tão somente porque não lê a Bíblia, tão somente porque não medita na palavra de Deus. E Deus já deixou escrito isso há muito tempo. Quer prosperar? Ele falou isso para Josué, Josué capítulo 1. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, e Deus usou Josué para que essa promessa se cumprisse na vida do povo. E ele passou o grande bizu de Deus para a gente prosperar. Medita na minha palavra, o quê? Dia e noite, para que sejas bem-sucedido. Quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos que Deus dava vitória a Davi, por onde quer que ele ia, todos nós desejamos vitórias. Já pensou? Você que está com problema na vida emocional, sentimental, conjugal, familiar, qualquer área da sua vida, na sua vida profissional, na sua vida financeira, já pensou essa palavra sendo uma verdade absoluta na sua vida? Porque a palavra é uma verdade absoluta, ela precisa ser na sua vida. O que eu fizer, Deus me prosperará, Deus abençoará a minha casa, abençoará a minha família, abençoará a minha vida. Está aqui liberado para mim e para você através do evangelho de Cristo. Se você te sentir fraco, triste, desanimado, sem esperança, está faltando o poder de Deus na sua vida. Está faltando o evangelho de Cristo na sua vida. O poder de Deus vem através da palavra do Senhor. E nós falamos aqui de Joel capítulo 3, versículo 10, né? Forjar a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Queremos o reino de Deus, mas não nos esforçamos para tal. Queremos o reino de Deus e não lutamos para tal. Mateus capítulo 11, versículo 12, fala-nos que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É uma força a mais, não é uma força comum. Não é o cotidiano, não é o normal, não é o mediano ou medíocre que nós oferecemos para Deus em termos de busca, de santidade, de dedicação, de meditar a palavra, de semear a semente.
Não adianta Deus dar palavra para a gente guardar no celeiro. Não funciona. Não dá resultado. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Deus, se Deus permitir assim que a tua memória continue, por que o Senhor não me abençoou naquela área da minha vida? Por que eu não prosperei naquela outra área da minha vida? Ele vai te dizer, eu dei a minha palavra para você. E você não praticou a minha palavra. Não lançou a semente, não adianta eu ter a palavra de Deus e guardar no meu coração. Guardo no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Mas eu preciso pegar a palavra de Deus e lançar no reino espiritual. Mas a Bíblia também fala em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandecesse sobre ele. Ou seja, muitas pessoas não têm Jesus Cristo não por opção. Não tem Jesus Cristo porque tem uma força maior na vida dele. Existe uma entidade na vida dele. Existe um demônio agindo na vida dele. Deu legalidade, é verdade, mas está agindo. E essa legalidade se perde diante de uma autoridade maior, que é você, que sou eu, que anunciamos a palavra de Deus. Então, quando nós sentimos fraco, Deus fala já na sua palavra, diga, eu sou forte. Está aqui escrito na palavra, diga o fraco. É para ele dizer, não é para dizer ao fraco. É você, quando estiver se sentindo fraco, dizer eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque eu vou forjar a espada das minhas enxadas. E nós falamos aqui, se eu estou me sentindo fraco é porque eu fui atingido, fui ferido, estou em guerra e não me preparei. A guerra suspende a atividade agrícola, ou seja, a guerra, você que está sendo afligido, atacado, saia da zona de conforto. Saia. Quando Deus quis criar a terra e o céu, eu posso dizer assim, Deus saiu da zona de conforto. Ele estava lá no céu, como Apocalipse fala, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Os próprios querubins, quando estão adorando a Deus, os anciões se prostram diante de Deus, está lá em Apocalipse. Mas um dia ele olhou para a terra, deformada, vazia, ele saiu da sua zona de conforto, veio e fez a terra como? Pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela palavra de Deus, pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Quer criar coisa na sua vida? Quer trazer existência, as coisas boas na sua vida? Lança a palavra de Deus. Saia da sua zona de conforto, de ficar nessa posição inerte, estática, sem se movimentar no reino espiritual. Hoje de manhã eu estava pensando, Deus sabia de toda essa diversidade, lutas que o mundo ia passar? Claro que sim. Deus já sabe quando até o dia que Jesus Cristo vai vir. Ele já sabia de toda essa diversidade. Ele sabia de todas as lutas que você iria passar, de todas as lutas que sua família iria passar, que seu colega de trabalho ia passar, que a sua cidade, a sua nação e o mundo ia passar. Ele sabia. E para que ele nos fez? Hoje de manhã acordei pensando nesse negócio. Para que Deus me fez, sabendo que Satanás ia imperar nesse planeta Terra, ia se mover para destruir a criação de Deus? Para que Deus nos fez? Você já parou para pensar, para que eu existo? Nasci, cresci, vou morrer, ponto final. Não é isso não. Você nasceu porque é um projeto de Deus, você está vivo porque é um projeto de Deus. Você respira porque Deus quer usar você para a expansão do reino dele. Então ele já sabia da crise que você ia passar, da luta que você ia ter que enfrentar, das adversidades, e mesmo assim ele fez você. Para quê? Para através da tua vida glorificar o nome dele e mostrar para Satanás que aqui na terra, mesmo o mundo jaz do maligno, existe alguém mais forte do que ele. E esse alguém é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo, que habitando em mim, habitando em você, faz você o quê? Forte. Agora, para eu dizer que eu sou forte, eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu preciso forjar, ou seja, ir lá para o fogo
e pegar os meus instrumentos pacíficos e transformar em instrumentos de guerra. Eu tenho que ser ousado, eu tenho que ser determinado, eu tenho que dizer para o demônio: você não tem direito na minha vida, você não tem nenhum poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha família, e eu te resisto no nome de Jesus Cristo. Ou seja, o inferno precisa saber, e você precisa dizer para os demônios, ele precisa saber como você é. Se ele vê você fraco, ele vai arrebentar você. Você pode ter certeza disso. Se o demônio vê que você é fraco, ele vai te arrebentar. Eu não tenho dúvida e eu mostro isso na palavra para quem quiser. Agora, se ele vê que você é forte, ele vai vir. Mas ele sabe que ele vai vir e já vai ser vencido. É Bíblia. Agora, mas ele vai vir e mesmo assim, sabendo que você é um escolhido, sabendo que você é um ungido, sabendo que você é um separado para a manifestação da glória, ele sabe disso. Ele sabe que eu e você fomos separados para vencer ele. Ele sabe que eu e você fomos separados para destruir as obras do diabo. Ele sabe disso, mas ele trabalha para fazer com que a gente não acredite nessa verdade de Deus. Então eu preciso forjar, eu preciso sair dessa posição. A guerra tem que me tirar da zona de conforto. Pessoa: ah, pastor, mas eu estou muito bem. Legal que você está bem. Glória a Deus por isso. E teu cônjuge, como é que está? Teus filhos, como estão? Teus irmãos, teu pai, o teu vizinho do teu lado, o porteiro do teu prédio. Para que Deus te escolheu? Só para você se encher como um morto? Não! É para receber e dar. Deus nos dá para que nós possamos multiplicar. Então eu preciso sair da zona de conforto. Então, aqueles que estão fracos, nós falamos, ele precisa tomar essa posição, aquecer na fornalha, aquecer no fogo. Forjar é ir lá para a fornalha. Forjar é aquecer e trabalhar na forja, que é um conjunto de fornalha. Então eu vou ter que buscar o fogo de Deus. Eu vou ter que buscar a presença de Deus, a glória, mas não é a presençazinha de Deus. Não, é a glória de Deus, é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Por isso que Satanás cega o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho da glória, as boas novas, da manifestação de Deus em Cristo Jesus, não liberte ele. Mas somos nós os responsáveis por isso. Por exemplo, a África hoje sofre. Os continentes estão sofrendo. A Europa, que antes foi um berço do Evangelho, missionários que saíam de lá, a América do Norte, em especial os Estados Unidos, foi um berço do Evangelho, e perderam. Histórias que a gente já ouviu falar, várias, igrejas sendo vendidas para boates, igrejas sendo vendidas para fins comerciais. Por quê? Porque o povo de Deus brincou de ser crente. Quando nós brincamos de ser crente, Satanás não brinca de ser o diabo, o acusador, o perverso. Então, se eu estou fraco, é porque o diabo me atingiu. Isso eu posso garantir para você. Pastor, tem 0,1% de chance de não ter sido o diabo? Não tem. Se você está fraco, foi o diabo que atingiu você. Agora, por que ele atingiu você? Porque você não estava preparado. Se você estivesse preparado, ele não tinha atingido você. Desanimado. Olha só, são coisas simples para a gente entender. Claro que a gente precisa da revelação de Deus. Não é só achar uma ostra. O bom é quando você acha a pérola da ostra. Mergulhar e achar ostra, é fantástico achar uma ostra. Agora, achar a pérola, o precioso, não está por fora, o precioso está dentro. E nós precisamos ir cada vez mais profundo na palavra de Deus. Mas tem coisas, Guilherme, na palavra de Deus, que está na cara. Simples. É só observar com a sabedoria humana. Desanimar, sabe o que é, Ricardo? É fazer perder o ânimo. Tem alguém, que é o inimigo, trabalhando para você ficar desanimado. Quando você está desanimado, é porque o inimigo já fez
Ele fez com que a ação dele desanimasse você, que você perdesse o ânimo e você perdesse a coragem. Pastor, quer dizer que quando eu estou desanimado, tem ação maligna? Tem. Claro que tem. Mas ver o crente desanimado? Como é que pode ser, pastor Talismã? Deus não é visitante meu. Eu não sou visitante de Deus. Eu não sou hotel de Deus. Não sou hotel de Deus. Que Deus vem, hoje eu estou no fogo. Domingo de manhã eu fui para a igreja, recebi uma palavra, estou cheio de Deus. Aí amanhã Deus vai lá e faz, eu quero sair aqui do hotel, vou para outro hotel, o check-out. Eu quero o meu check-out. É assim? Se for com você, comigo não é não. Mas não é mesmo. A Bíblia diz que ele veio e habitou em nós. Como pode alguém que tem o Espírito Santo de Deus se sentir desanimado? É porque o diabo trabalhou nele, fez, porque desanimar é fazer perder o ânimo. Ele foi trabalhando gradativamente até você perder o ânimo. Se você estiver desanimado, é porque o inimigo das nossas vidas conseguiu. É simples isso. Ele conseguiu o objetivo. Escute como o inimigo faz, a estratégia do diabo, à luz da Bíblia, para tirar o teu ânimo, para tirar a tua coragem, para tirar a tua força. O inimigo trabalha em outras várias formas, mas eu quis catalogar aqui em duas, dentro desse contexto. O inimigo trabalha na visão e na audição. Trabalha na visão para desacreditar, desconsiderar, inutilizar a palavra de Deus, as promessas de Deus, sabe para quê? Para arrebentar você. Quando o diabo consegue, os demônios conseguem fazer com que eu desacredite a palavra de Deus, desconsidere a palavra. Não, pastor, crente desacreditar da palavra de Deus? E pode, pastor, e pode crente inutilizar a palavra de Deus? Claro, inutiliza na sua vida, não a palavra de Deus, mas ela na sua vida perdeu a utilização, não tem poder nenhum na sua vida. A fim de quê? Para que o diabo faz isso? Para que o diabo desacreditou, desconsiderou, inutilizou a palavra de Deus na vida da Eva, na vida do Adão? Para quê? Para arrebentar com a vida dele, para destruir a vida dele. E destruiu? Destruiu. Destruiu por quê? Porque preferiu ouvir ao diabo do que ouvir a Deus. Pastor, crente ouve o diabo, e como faz o que o diabo manda? Não só ouve não. E como faz? Porque quando eu não faço o que Deus coloca para fazer, automaticamente eu estou fazendo o que o diabo quer. Então eu preciso considerar essa parte. Em Números capítulo 13, Deus manda Moisés enviar homens para espiar, observar a terra. Vale a pena a gente, pega isso aí, Números 13, porque você depois vai estudar mais e você vai ver que o Espírito Santo, como a palavra é viva, ele vai falar muito mais para você. Números capítulo 13, aqui, pessoal, eu não quero entrar nessa discussão de Números 13 e Deuteronômio capítulo 1, que Números 13, disse o Senhor a Moisés, envia espias, envia os príncipes, nós estaremos vendo isso aqui. Já em Deuteronômio capítulo 1, fala que foi os espias, ou foram os homens que pediram para Deus para enviar. Não vamos entrar nesse mérito. De uma forma ou de outra, eles foram lá. Então, eu vou preferir considerar Números capítulo 13, que foi Deus que mandou, Deus que enviou, do que o próprio povo que estava vivendo momentos difíceis, tivesse a iniciativa de dizer, Deus nos faz ver. Deus queria que ele visse. Aí, versículo 25 em diante, Deus chega a dizer assim para os príncipes, capítulo 1, né? Deus diz para Moisés, Moisés, pega 12 homens, um príncipe de cada tribo. Vai lá em Canaã, vai ver se a promessa que eu fiz para vocês, se ela existe. Vai ver se é verdade o que eu disse, se é uma terra que mana leite e mel. Vai lá ver. Moisés chamou os homens, escolheu 12 príncipes, um de cada um. Devia ser o mais esperto.
né? Os inteligentes, os ousados, e manda espiar a terra. Eles vão espiar. Voltam com um relatório. Versículo 25, em diante do capítulo 13, apresenta esse relatório. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Eles viram. Deus permitiu que através da visão eles pudessem ver a promessa de Deus, confirmar a promessa de Deus. Com que propósito? Para ter a promessa, obter a promessa, conquistar a promessa, viver a promessa. Era isso o plano de Deus. Deus queria que o seu povo visse, acreditasse, não só na palavra, mas naquilo que eles estavam vendo também, e tomasse posse daquela palavra de Deus. Números 13 e 27, eles confirmam que viram a promessa de Deus. Fomos à terra, viaste, verdadeiramente mana leite e mel. Está aqui o fruto dela. 10 príncipes. Ele vê com a visão de Deus e com a visão do diabo. Misericórdia. Como é que pode? Estava no Egito, vivendo sofrimento, angústia, dor, escravidão. Pai dele era escravo, ele era escravo, estava gerando filho na escravidão, sem perspectiva, sem futuro. Chega Deus, tira eles do poder de Satanás, que estava agindo através do rei do Egito, e não tira de uma forma comum. Mostra sinais e maravilhas e diz para ele: eu vou tirar. Faraó não vai querer liberar você, mas eu vou tirar com a minha destra fiel, minha mão forte, minha mão poderosa. Ou seja, não depende de Deus, não depende do diabo de Deus agir, depende da gente. Na hora que nós queremos, Deus foi lá e tirou. Os homens viram as maravilhas de Deus, eles foram testemunha daquelas pragas, os olhos naturais deles viram. Chega aqui, eles confirmam, viram com os olhos de Deus, mas também viram com os olhos do diabo. Traz o bom, confirma, e aí, Deus é bom? Todo crente diz que é. Deus é poderoso? Todo crente diz que é. Deus tem promessa para o seu casamento? Todo crente diz que tem. E para seu filho? Também tem. Então ele está vendo com a visão de Deus. Mas, olha o que é que acontece aqui. Um crente, ele pode permitir que Deus confirme a promessa e pode permitir que o diabo engane ele, que minta para ele. Versículo 27 a 29. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, amorrios habitam na montanha. Os cananeus habitam perto do mar e pelo ribeiro do Jordão. Versículo 31 a 33. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se lascou. Se arrebentou, dona Anunciada. Como é que pode? Como é que pode alguém que viu o poder de Deus, estava lá no Egito, viu como Deus tirou eles, e ainda acha que um homem é mais poderoso do que Deus? Não existia nação mais poderosa na época do que o Egito. Não tinha ninguém mais poderoso do que Faraó. E eles viram Deus destruir Faraó. Deus destruir a nação egípcia.
E aí vai e olha com os olhos do diabo. Ei, acorda! Não empreste a tua visão para o diabo. Não empreste de jeito nenhum. O diabo vai trabalhar na sua visão. Ah, tem gigantes, pode ter o cão. Meu Deus é maior. Meu Deus é muito mais forte. A vida dele está destruída, não me interessa como a vida. Ele é um safado, não me interessa. Meu Deus pode mudar. Meu Deus pode transformar. Ah, ele é um dependente químico violento. Meu Deus pode fazer. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Em qualquer situação, meu Deus pode. Meu Deus pode. Não empreste a sua visão para o diabo. Tem muitos evangélicos que foram escolhidos por Deus, tirados do Egito, receberam as promessas, já aconteceu na sua vida, já viram acontecer na vida de outras pessoas, mas chega o inimigo e mostra que os problemas não só existem, mas são invencíveis. O diabo faz isso todo dia na vida de um crente. Meu Deus, fazer isso na vida de um ímpio, quem não conhece a Deus, natural, o cara está perdido, está cego. Mas na vida de um crente, como é que pode permitir? Como é que o evangelho permite? Visão natural, a pessoa usa o óculos do diabo. Ele tira a visão do crente para ele não entender a palavra de Deus, para ele não ler a palavra de Deus. O diabo trabalha na visão. Ele sabe que se o crente lê a palavra de Deus, ele vai arrebentar. Se o crente meditar na palavra de Deus, mas é o que é que o diabo faz? Trabalha na visão. Faz com que você olhe o natural. E o natural, né? O natural não usa óculos. Né? Eu uso, mas não é o natural. O natural era a gente enxergar sem óculos. Mas trazendo aqui para a linha espiritual, quando o diabo consegue mudar a nossa visão, nós não enxergamos a palavra de Deus, não enxergamos a promessa de Deus. O diabo vai trazer sempre você, preste bem atenção, os demônios sempre vão trazer você para lutar no campo natural, porque ele sabe que no campo natural você não enxerga, você não tem visão. Preste bem atenção, todas as vezes, é regra, pastor? É regra. Com Deus não tem meio termo, não tem 99%, com Deus é tudo, é nada. Visão natural, a pessoa usa o óculos do diabo, ou seja, ele nega a Deus. Todas as vezes que você quer resolver um problema no campo natural, o diabo está, de uma forma muito sutil, desviando você. E você, com isso, você nega a Deus. Se eu quero agir no campo natural, eu nego a Deus. A visão espiritual, a pessoa usa o óculos de Deus, ela nega o diabo. Então, o diabo, ele trabalha na visão. O diabo também trabalha na audição. Na visão, a gente acha que o problema, que só tem gigantes, a gente se intimida com aquela situação, o diabo conseguiu mudar o foco, deixamos de ver o que Deus tinha mostrado para a gente, as promessas, uma terra que mana leite e mel, e passamos a ver gigantes. Deixamos de ver as promessas que Deus tem aqui, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional. Tem promessa aqui em todas as áreas. Todas as áreas tem promessa de Deus para a sua vida espiritual. Aí você deixa, ele faz com que você deixe de olhar para a Bíblia na hora do problema e olhar para os gigantes, para o seu problema. Conversa. O problema a gente vai olhar para ele para a gente enfrentar, para a gente vencer, para a gente superar. Ele também trabalha na audição. O propósito é o mesmo, para arrebentar. Se ele conseguir mudar a minha visão, ele vai arrebentar com a minha vida. Ele vai me destruir, vai me envergonhar, vai me humilhar. E quem estiver perto de mim vai dançar. Vai estar na mesma situação. Então, ele trabalha na audição também com o mesmo propósito, para desacreditar, desconsiderar, inutilizar a palavra de Deus e as promessas de Deus a fim de destruir. E eu queria que você mesmo perguntasse para você, na maior da sinceridade entre você e Deus, você é crente, batizado no Espírito Santo, né? Tem até uns que tem
né? Batizado no Espírito Santo, outros cheios de experiência com Deus. Quando a luta vem, a adversidade vem, demora um pouquinho, o que é que ele quer fazer? Chuta o pau da barraca. Desiste, pastora Bruna. Servir a Deus desse jeito? Para que eu vou servir a Deus desse jeito? Quando a luta vem, mesmo que ele não esteja servindo a Deus, em ministério nenhum dentro da igreja, mas ele é um instrumento de Deus lá fora, primeira coisa, ir para a igreja? Por que ir para a igreja? Eu não estou vendo o poder de Deus na minha vida. Eu não estou vendo acontecer na minha vida. O que foi que você fez? Desacreditou da palavra de Deus. Então diga assim comigo, desistir não é para mim. Não pode ser mesmo não. Diabo é um ser espiritual. E se você tiver audição espiritual, você vai ouvir. Às vezes a pessoa não tem audição espiritual, mas termina seguindo a palavra, a direção do diabo. Mais uma vez eu já falei para o diabo, já falei isso mais de uma vez para ele. Eu digo, demônio, eu sei que a sua natureza é assim, você é ruim, você vem para roubar, matar e destruir, você é um desgraçado, miserável, eu sei que você é ruim, mas eu quero que você fique sabendo o seguinte, toda vez que você trouxer problema para mim, para a minha vida, para a minha família, eu vou buscar poder de Deus, e eu vou lançar sobre você. Então, eu já sei que você vai fazer isso, e eu quero que você já saiba que eu vou fazer isso. Ele precisa saber quem você é. Ele precisa saber que você é determinado. Na hora que eu creio em Deus, o poder de Deus vem sobre a minha vida. Como é que eu posso perguntar onde é que Deus está? Ai, ser ignorante assim. Não vou completar lá no inferno. Eu não queria completar não, mas é uma pura verdade, infelizmente. Onde é que tu está, Deus? Abre o teu coração e tu vai ver onde Ele está. Abre tua alma para Ele e tu vai ver onde Ele está. Então o diabo trabalha para desacreditar. A pior coisa de alguém que é revestido de autoridade, que ele sente, é quando ele manda alguém fazer uma coisa e a pessoa não acredita nele. Quando eu trabalhava em banco, eu ficava chateado quando alguém não acreditava naquilo que eu falava. E eu fico pensando, imagina Deus. E agora também, às vezes, eu fico chateado. A gente vê as pessoas pedir conselho. Eu não saio de casa para dar conselho a ninguém. Não saio. Só se me chamar para ir lá numa casa. Mas sair de casa para dar conselho, eu não saio. As pessoas, quando vêm à igreja ou me convidam para ir na sua casa, tem pessoas que o diabo consegue desacreditar de forma muito fácil, Ricardo. Um crente que prefere ouvir o que os discípulos do diabo dizem do que ouvir o que os discípulos de Deus dizem. Tem discípulo de diabo? Vê lá em Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 4 e o versículo 10. Esse relatório. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Chorou por quê? Por causa de uma má notícia dos crentes, dos 10 príncipes, que preferiram vir à igreja, ouvir a Deus, mas quando está lá fora, na luta, na adversidade, prefere ouvir o diabo. E fica chorando diante dos problemas, se lamentando diante dos problemas. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Quer chorar? Chora. Mas chora aos pés de quem pode resolver, pelo amor de Deus. Quer botar lágrima para fora? Bota, não tem problema, gosta de chorar. Vai aos pés de Jesus, chora bem muito. Eu choro. Agora aos pés de Jesus, do diabo, mas é ruim. É muito ruim o diabo ver eu chorar. Eu já passei por muitas lutas. Números capítulo 14 diz que o povo viu. Que povo é esse, pastora Bruna? O povo que vira os milagres de Deus, o povo de Deus. Quem está falando aqui dos gentios?
Ninguém está falando aqui dos jebuseus, de nenhuma daquela terra dos cananeus. Não está falando, não. Está falando do povo de Deus. Olha como o diabo trabalha. Trabalhou na visão de líderes. Depois conseguiu, através dos líderes, atingir massa. Isso faz você, sacerdote na sua casa, um líder na sua casa, um líder na sua família, pensar direitinho. Eu tenho visto com os olhos de Deus e com os olhos do diabo. O diabo tem conseguido mudar a minha visão. O diabo tem me deixado míope. O diabo tem conseguido me enganar. Você, como líder na sua casa, na sua família, você tem a obrigação de ser um instrumento de Deus. De ver com os olhos de Deus. E ouvir o que Deus fala. Trouxeram um relatório e o povo o quê? Chorou o quê? Aquela noite, a noite inteira. Agora imagina você, os estudiosos falam que só de hebreus, tinha em média 2 milhões de pessoas, só de hebreus. Fora outros povos que seguiram eles quando saíram do Egito. Agora imagina, uma nação de 2 milhões de pessoas. Imagina, aqui Brasília. Imagina Brasília, do norte ao sul, leste a oeste, o teu vizinho chorando, teu vizinho de trás chorando, teu vizinho da frente chorando, o teu vizinho da direita, da esquerda, tu passa na portaria chorando. Já pensou a nação inteira a chorar, com medo da má notícia? Por causa de quê? Dos endemoniados do inferno, de uns crentes safados, de uns crentes sem vergonha, que viram o poder de Deus e na hora preferiram enxergar com os olhos do diabo. Todos os filhos de Israel murmuraram. Claro. A Bíblia fala que um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Olha como o diabo é safado. Ele sabia que Deus detesta a murmuração. Murmuração é a pessoa não crer em Deus, não acreditar em Deus, não confiar em Deus, não depender de Deus, não considerar Deus, não gostar de Deus, não amar Deus. É isso que a murmuração representa para Deus. Um abismo chama o outro. Primeiro o quê? Ouvir um relatório. Estou nem falando dos 10, não. Estou falando do resto dos 2 milhões lá de pessoas. Ouvir o relatório. Depois que ouviu a notícia ruim, é o que eu falo para as pessoas. Meu querido, você pode permitir que o diabo chegue até aqui, na sua razão, na sua inteligência, na sua consciência. Mas você não pode deixar descer para o coração, para as suas emoções, para o seu sentimento. Chegou aqui, repreende, manda embora, rejeita, destrua, tome uma posição de crente. Não tem jeito para tudo, demônio dos infernos. Para Deus tem. O meu Deus que fez os céus e a terra, de uma forma simples, pelo poder da palavra de Deus, não muda o coração do homem, não transforma o coração de uma pessoa. Claro que transforma. Deixa eu dizer um negócio para você. Jonas pisou na bola com o papai do céu. Cabra sem vergonha. Com raiva, queria que Deus lascasse aquele povo. Não foi levar em Nínive, não foi levar a palavra. Na hora que ele ouviu Deus, não teve jeito, né? Porque varão, tem gente assim, varão. Tu já sabia que ia sobrar para ele, né? Tem gente assim, que Deus manda fazer um negócio, mas ele, não, eu? De jeito nenhum. Aí para onde ele vai, se arrebenta e arrebenta quem está lá. Por isso que, com todo respeito, eu digo para as pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu gostei aqui da igreja, né? Eu era da igreja X, Y, Z e eu queria ficar aqui. Aí eu conhecendo essa história, aí eu já digo com o coração, né? Eu digo, meu filho, ora. E ora muito, né, Ricardo? Se papai do céu te trouxer para cá, amém.
senão não vem não, porque senão tu vai trazer problema para mim e para tu. Meu querido, ou não é verdade isso? Aí parece até que, pastor não gostou de mim, o pastor não me quer aqui. Não, o pastor gostou de você, sim. O pastor quer você aqui se for a vontade de Deus. Se não for, fica onde está. Se papai do céu falou no seu coração, vem embora. Se ele não falou, não venha não. Porque papai do céu vai mandar pessoas que sejam um instrumento de bênção para a gente e a gente seja um instrumento de bênção para a vida das pessoas. Todos os filhos de Israel murmurou. Depois que você ouve uma má notícia e não age com aquela má notícia, desce para o seu coração. E depois que desce para o seu coração, o diabo arrebenta você. Então eu não posso dar os meus ouvidos para o diabo, porque aí eu vou murmurar. Depois que eu murmurar, aí o bicho pega. Aí disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais. Eita, olha só, se eu fosse um crente que tivesse enquadrado nesse capítulo 14, nos versículos 1, eu ia ter vergonha de Deus agora. Eu ia me humilhar na presença de Deus. Eu ia chegar em casa, Marquinhos, ia meter a cara no pó. Tem crente burro. Esse daqui era um dos crentes burros. Tem crente sabido e crente burro. Tem, pastor? Tem. Davi era, estou trazendo terminologia da época de hoje. Davi era um crente sabido, inteligente. Na hora que o profeta chegou lá, ó, te lascou, papai do céu viu tudo. E olha o que ele manda dizer para tu. Ele manda dizer que ele viu quando tu adulterou. Ele viu quando tu adulterou, ele viu quando tu planejou a morte. Quando tu foi responsável pela morte. Ele viu tudo. Que chamada. Ele pensou que ninguém sabia. Chega diante do Senhor. Só foi o profeta virar as costas. Ele chega diante de Deus. Senhor, pequei contra ti. Resumindo a oração dele, se não me engano é no Salmo 55, 51. Pequei contra ti, Senhor. Ele resume dizendo o seguinte: não afasta de mim o teu espírito. Eu posso perder o reinado, posso perder a riqueza, eu posso perder até a vida, mas não afasta de mim o teu espírito. Crente sabido, inteligente, esperto, na hora que foi confrontado por Deus, se humilhou na presença de Deus. Ou seja, é um crente que conhece Deus, que sabe que Deus é amor, misericordioso, perdoador. Foi lá e chorou aos pés do Senhor. E Deus perdoou. Tem outros crentes, como esses aqui, que eu chamo de crente burro. Depois que houve uma palavra dessa, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Está vendo só o que eu digo? Quando você não acredita na palavra de Deus, você está duvidando de Deus. Quando você não acredita na promessa de Deus, que Deus vai restaurar a tua vida, você está acreditando na palavra do diabo. Porque eu tenho promessa de Deus aqui. Aí quando nós não acreditamos, o que é que acontece? Murmura. Aí quando a gente murmura, aí, meu querido, você foi além do que deveria ir com Deus. Aí Deus vai e lança a sentença. Até quando? E ainda diz mais: a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Todas as vezes que eu passo por uma adversidade, eu penso no que Deus já fez comigo. Todas as vezes, Sandra, que eu passo numa luta, eu me lembro do que Deus já fez comigo. Todas as vezes que eu passo por uma luta, eu me lembro, Antônio, no que Deus fez comigo e na promessa que Ele tem para mim. Aí o que é que acontece com o povo? Com pestilência o ferirei e o desertarei, e farei de ti o povo maior e mais forte do que este.
tudo bem. Moisés foi lá, intercedeu, mas na frente, esse povo que era de dura cerviz, continuou murmurando. E o que foi que aconteceu? Deus disse, ó, de 20 anos para baixo, vai morrer tudinho. Nenhum desses que viram os meus sinais e as minhas maravilhas vai alcançar a promessa. Mas por quê? Porque eles preferiram ver com a visão de Deus e com a visão do diabo. O que é que Deus está divertindo você nesta manhã? O que é que Deus está chamando a atenção de você nesta manhã? Tem dois caminhos para você seguir nesta manhã. O caminho desse povo, que morreram de 20 anos para baixo, estava à beira de entrar em Canaã, Deus manda voltar para morrer no deserto. Esse povo que tiver a visão de Deus e a visão do diabo, esse povo que preferiram ouvir a palavra do diabo, você é esse crente que Números aqui está se referindo, que quando escuta uma má notícia, se atemoriza, se inquieta, se perturba e murmura, desacreditando a palavra de Deus na sua vida? Você é esse aqui? Então eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você é desses crentes que murmura e não quer tomar uma posição, sabe qual é o seu fim, meu querido, à luz da Bíblia? É morrer no deserto. É morrer sem ver as bênçãos de Deus. Está aqui. Ou você é daquele crente inteligente, esperto, que quando ouve uma má notícia, faz como Caleb e Josué fez. Ei, rapaz, pode ter gigante, pode ter o que tiver. Se Deus estiver comigo, não tem problema que não seja vencido, destruído. Que crente você é? Você é o crente que murmura? Ou o crente do Salmo 112, versículo 7, diz que diz, o justo não se atemoriza de má notícias, porque o seu coração está confiante no Senhor. O que é que Deus está dizendo? Vai vir má notícia, meu filho, vai vir sim má notícia. Eu recebo de vez em quando uma notícia. Mas onde é que está o meu coração? Nos gigantes, homem, ou no único gigante Deus?